Olá, pessoal, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a esse nosso último encontro expositivo, com aula expositiva aqui da disciplina Textualidades e Discursos, que é uma disciplina do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Territorialidades. Nessa última aula expositiva, a gente vai falar de semiótica, que é uma das abordagens aí, né, teórico-metodológicas que a gente trabalhou com o objetivo de entender como é que a gente pode analisar textos midiáticos, destrinchar, entender sentidos, significados, vozes, né, que a gente pode identificar nesse material, nas nossas pesquisas empíricas. E nós vamos falar de semiótica, mais uma vez, com uma convidada especialista, dessa vez a professora Nazaré Pirola, nossa colega aqui de Pós-Com, hoje prata da casa, né, professora também do Departamento de Comunicação na graduação. A professora Nazaré, ela é doutora e mestre em Educação pela UFS, graduada em Publicidade também pela mesma instituição, líder do grupo de pesquisa Comunicação, Consumo e Semiótica, né, inscrito no CNPq, grupo vinculado também à UFS, e também membro, né, pesquisadora do Centro de Pesquisas Sociossemióticas, CPS, PUC São Paulo, também registrado no CNPq. Ela trabalha com discursos midiáticos, mídia, infância, interações e práticas discursivas que permeiam os fenômenos comunicacionais, em especial os construídos pela publicidade. Então, queria passar a palavra para a professora Nazaré, já agradecendo imensamente a gentileza de ter aceitado o convite para ajudar a gente aqui nas nossas pesquisas, nossos interesses, nossos objetos, nossas dúvidas, entender um pouco melhor, né, como que a semiótica pode ser um caminho interessante, e dizer que você tem, então, aí cerca de 50 minutos, fique à vontade para fazer a apresentação inicial e depois a gente abre para as perguntas. Então é isso. Obrigado, Nazaré. Maravilha. Obrigada também pelo convite, essa oportunidade maravilhosa de falar das nossas paixões, né, das nossas pesquisas. Numa sexta-feira, falar de semiótica em 50 minutos, realmente a gente faz isso para amigo. E então estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês. Já estou com saudade de voltar para as aulas do Pós-Com. E o Rafael, então, me fez o convite, me passou um briefing, dizendo que vocês tinham lido já, né, vocês tinham feito uma leitura do capítulo que eu escrevi com Flávia no livro Comunicação e Territorialidades, e vocês também leram um artigo que a gente apresentou, eu e o Giliar, que é um mestre aqui já pelo programa, né, um artigo que foi apresentado na Compós do ano passado. Então, o Giliar, eu vou justificar, né, ele não pôde estar presente, ele teve um problema familiar, saúde de um familiar, e então eu fiz uma adaptação na apresentação, e a ideia já que vocês leram os textos, a ideia é eu passar um roteirinho aqui, uma apresentação, com alguns conceitos-chave e já entrar com exemplos de análise de objetos diversos da comunicação. Que objetos são esses? Objetos que eu já fiz pesquisa, imagens, obra de arte, jornal, publicidade, e no final trazer um pouquinho o percurso que o Giliar fez aqui no mestrado, né? Porque vocês estão todos fazendo esse percurso, né? Montando aí a questão de investigação de vocês, os objetivos, pensando nos métodos, né? Como estruturar. Então, no final eu vou apresentar brevemente o roteiro que ele fez, né, no Pós-Com. E aí vocês fiquem à vontade, se tiver alguma pergunta difícil eu vou passar para o Rafael, eu vou mandar um recado aqui para ele no Zap. E aí a gente vai tocando. Então, eu vou compartilhar, né, Rafael, agora, né, apresentar aqui uma janela. E a ideia, então, vocês estão vendo? Vocês conseguem ver? É que eu não estou vendo o chat nem vocês, tá? Vocês estão vendo, né? Bom, então,
queridos e queridas, vou falar então um pouquinho, né, de alguns conceitos-chave da semiótica discursiva, que hoje a gente também chama de sociossemiótica. Vocês leram lá, né, nos artigos. E aí, Rafa, eu não estou vendo vocês, e então só ver o chat se tem alguma pergunta, tá bom? E qualquer coisa eu minimizo aqui para olhar um pouquinho para vocês. Então, vocês viram, né, no referencial que foi colocado no capítulo, né, no artigo, que a semiótica tem como fundador Algirdas Greimas, e que hoje ela conta, né, com alguns colaboradores importantes no desenvolvimento da teoria, como o Rafael falou, né, pesquisadores do Centro de Pesquisas Sociossemióticas. Nós temos aqui a professora Ana Cláudia Oliveira e o professor Eric Landowski, que estão juntos, né, no desenvolvimento da teoria, e são, né, referenciais fortes, né, na nossa pesquisa. Então, quando a gente pensa assim, bom, semiótica discursiva, qual é o interesse da semiótica? O que é a semiótica, qual é o objeto da semiótica, né? Tem uma frase célebre da Joana de Barros que ela vai dizer assim: a semiótica está interessada em entender o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz. Então, são os efeitos de sentido do texto. A gente não pode falar de um sentido direto, porque não dá para falar o sentido do outro, né? O sentido é sempre numa perspectiva de efeitos de sentido. O sentido também não é dado, ele é construído, né, na relação com os textos. E ela quer entender que percurso, quais são os mecanismos internos e contextuais, né, e interacionais que vão fazer esse texto, determinado texto, ter algum efeito de sentido para quem está em interação com esse texto. Bom, e aí a gente tem um primeiro conceito-chave, né, que é a noção de texto, né? Para a semiótica, a gente tem uma noção de texto ampliada. A gente não está falando só de um texto linguístico. Uma unidade mínima de significação, desde que tenha, né, uma unidade mínima de significação, nós podemos chamar de texto para análise. Pode ser uma poesia, uma capa de jornal, uma oração, um discurso político, uma peça publicitária e até uma prática social. Então, nesse sentido, no desenvolvimento da teoria, né, nós temos essa citação aqui que é muito importante do Landowski, que ele vai dizer assim: olha, fora do texto, a semiótica continua. De fato, além e aquém da análise da significação investida nos textos, nos discursos, a semiótica, de origem gramsciana, pretende hoje dar conta de como o sentido emerge, também das práticas mais diversas de nossas relações vividas com os objetos que nos circundam, dos quais fazemos uso, ou seja, da vida cotidiana, suas múltiplas dimensões, inclusive e muito fortemente na dimensão sensível. Então, se em algum momento no passado os estudos semióticos eles ficaram muito marcados pela análise de objetos, de textos, né, verbais, né, textos linguísticos, a partir de 80, 90, outros objetos, né, começam a ser analisados e a teoria também começa a se desenvolver metodologicamente para dar conta dos textos que são criados, né, das mídias, né, das novas relações midiáticas que são criadas na sociedade. Então, esse é um conceito-chave, essa noção ampliada de texto. E aí eu não sei se eu estou falando muito rápido, se está bom, se eu tenho que fazer um feedback agora, se eu posso continuar, porque eu acho que eu já vou quase entrar na aplicação, né, de análise. Posso continuar assim? Vocês querem perguntar alguma coisa? Posso continuar, né? Acho que sim. Quanto à velocidade, está ok. Tá ótimo. Para mim, está ótimo, né? Não sei. Mas o pessoal está dizendo aqui que está ok também. Bom, e aí, como eu falei, uma capa de jornal é um texto, uma peça publicitária, obra de arte, uma prática social, uma sala de aula é uma unidade de significação, toda a constituição, né, de uma sala de aula. E aí,
esses textos, eles trazem sistemas diferentes de linguagem. Então, a semiótica vai entender o texto com sistemas de linguagem diferentes, né, com mais de uma expressão, a verbal, a fotografia, a ilustração, né, como um texto sincrético, aquele texto que abriga mais de um sistema de linguagem. Está com o nome agarrado? Pode falar. Oi? Nem o name foi ainda. Não ouvi. Ei, Guilherme, acho que o microfone está aberto aí. Fala, Guilherme. Oi, Guilherme. Ah, não era comigo, não? Tá. Posso continuar? Pode, ok. E aí, assim, como é que a gente vai pensar essa relação, então, da semiótica, das pessoas, né, com os textos, né? Como é que se dá esse fenômeno, né? Um outro conceito-chave, então, é o conceito de enunciação. Eu coloquei entre aspas aqui, né? Nós, sujeitos reais, de carne e osso, quando nós falamos, né, nós somos sujeitos da enunciação. Então, o que é a enunciação para a semiótica? É o ato de dizer. É uma instância pressuposta pelo enunciado. Então, isso que eu estou fazendo aqui agora é a enunciação. O que já está sendo falado é o texto, é o dito, é o enunciado. Então, nós temos quem diz, que é o enunciador, o texto enunciado, que é o dito, e para quem a gente diz, que é o enunciatário. Então, quando a gente fala, a gente já caiu na linguagem. Acho que tem alguém pedindo aqui permissão para entrar. Permitir, Mayra. Então, quando a gente fala, a gente já caiu na linguagem. Na verdade, a gente está na linguagem. A gente não já caiu na linguagem. A gente só se entende porque a gente está na linguagem. Nosso mundo é de linguagem. A gente só consegue saber quem é Rafael, Nazaré, quem pediu permissão aqui agora para entrar, porque a gente lê, porque a gente dá significado às coisas pela linguagem. Então, tem algumas frases que dizem que nós estamos condenados à linguagem, e outros dizem, não, a linguagem é o que pode nos salvar, que é o que faz sentido. Então, e aí, então, se a gente está falando de linguagem, de sujeitos que enunciam textos enunciados, né, os diversos textos, como, então, analisar, por esse método da semiótica discursiva, um texto? Bom, a semiótica discursiva vai prever dois planos desse texto, o que ela chama de plano de conteúdo e o que ela chama de plano de expressão. O plano de conteúdo, e tudo isso que eu estou falando, está ali no texto de vocês, nos artigos, né, no capítulo de livro ali que vocês leram, né? O plano de conteúdo, Greimas desenvolveu com o método que ele chama de percurso gerativo de sentido, que a gente já vai cair numa primeira análise para entender. Só que também o texto, ele tem a face da expressão, ele tem cor, ele tem forma, ele tem topologia, ou seja, a inserção da figura nos espaços, ele tem materialidade, né? Uma capa de livro, um papel jornal, uma capa dura e brilhosa, né, de um caderno. A materialidade significa, né? As materialidades significam, né, materialidades de objetos diversos. Bom, e aí, então, esse percurso gerativo de sentido, Greimas vai, então, desenvolver 3 níveis. Todos esses níveis estão no texto, ou seja, no enunciado. Ele vai dizer assim, olha, a gente precisa decupar esse texto, desconstruir esse texto, tentar entender em 3 níveis, o nível discursivo, o nível narrativo e o nível fundamental. E aí tem vários conceitos em cada nível. Vou tentar começar por um nível aqui, numa análise, que é o que a gente chama o coração do percurso, que é o nível narrativo. Por que é o coração? Porque Greimas, ele por muito tempo, né, ele é filólogo, né, ele sempre catalogou as palavras, os significados das palavras, a relação das palavras nas frases. Então, esse nível narrativo, ele analisou os esquemas que se repetiam em vários textos e que eram instâncias
comuns nos diversos textos que ele analisou. Então, esse nível narrativo, ele traz ali um modelo canônico, digamos assim, de narratividade desses textos, dos diversos textos que ele analisou para fundar a teoria dele. E aí, esse esquema narrativo, ele é um esquema meio abstrato, ele tem alguns nomes como sujeito, que está em busca de algum objeto-valor, que para isso ele precisa, então, contar com algum objeto modal. Então, são termos abstratos que nós vamos concretizar, que a gente vai ver mais facilmente, identificar mais facilmente, no nível que ele chama ali dessa pirâmide, que é o nível discursivo. Quando a gente bate o olho num texto, a gente já vê o texto, a letrinha, as figuras, e aí a gente já começa a entender porque a gente significa essas coisas. Mas a combinação, né, o encadeamento desses elementos no texto, nós vamos perceber pelo nível narrativo. Bom, e aí, que conceitos-chave são esses no nível narrativo? Sempre nós vamos pensar na forma e no significado. A gente sempre vai ter uma análise da sintaxe, da forma desse texto e da semântica desse texto. E aí, no nível narrativo, Grimaz vai dizer assim, olha, nesses enunciados ditos, né, quando a gente põe para fora o dito, o texto, a gente já projeta pessoas, espaços e tempos. É sempre um eu que assume a palavra num determinado tempo e espaço. E essas instâncias, então, na narrativa, no texto, elas estão ali em relação com algum fazer, com alguma ação. É como se o texto, pessoal, simulasse a nossa ação no mundo. Nós, sujeitos em busca de metas, de objetos, valor, daquilo que a gente almeja, a gente consegue se ver a nossa ação, né, nesses textos. E aí, para a gente operar algumas transformações, né, nesse texto, a gente precisa de algumas situações de transformação. O que ajuda a gente a conquistar, por exemplo, um objeto-valor? O que ajuda a gente a percorrer, a ter alguma transformação de estado num texto? E a partir, então, desse nível narrativo, nós podemos, então, pensar nesses conceitos, sair da abstração e já fazer um link direto com o nível discursivo. Quando, por exemplo, eu fiz uma análise, no meu mestrado, eu analisei 3 desenhos animados na UFES. Em 2004 a 2006, eu vim da Gazeta, né, eu sempre trabalhei com mídia, acho que uns 14 anos trabalhando com mídia. Quando eu entrei no mestrado na UFES, eu queria muito estudar os discursos dos desenhos animados voltados para as crianças. Então, eu escolhi, na época, um programa que era a TV Globinho, que era direcionado para as crianças, e eu escolhi alguns desenhos animados. Um deles, por exemplo, que é As Três Espiãs Demais, vocês são da minha época, né, gente? Vocês não são tão novinhos assim, não. Deixa eu olhar para a carinha de vocês. Vocês sabem cantar essa musiquinha das Três Espiãs Demais? Estamos prontas para qualquer missão, enfrentar. Quem nunca viu esse desenho animado? E vamos encarar, mas quando a gente entra no shopping... Cadê? Mas toda vez que entramos no shopping, queremos comprar... Tá gravando isso, né? Elegantes, charmosas, enfim. E aí eu analisei essa vinheta de abertura no plano de conteúdo e no plano de expressão. E aí a trama tem 20 minutos. Então, cada desenho animado tem 20 a 30 minutos, mas a vinheta sintetizava a trama. Então, fui lá, decupei a vinheta em imagens. É óbvio que a gente faz um procedimento metodológico de congelar a imagem, mas a gente tem que ter muito claro isso. A imagem tem edição, tem movimento, tem ritmo, tem som. A gente não pode cair na tentação de pegar um texto vivo e dar um print no papel e achar que a nossa análise é do papel parado, é da imagem parada. Isso é muito importante metodologicamente, porque nós estamos trabalhando com objetos da comunicação, a gente faz print de Facebook, a gente faz print de Instagram, a gente faz print de vídeos, e a gente passa 2 anos ou 4 anos investigando aquilo, e aquilo vira uma imagem parada na nossa dissertação ou na nossa tese. A gente tem que ter a disposição de acompanhar aquele texto ao vivo. Se você estiver analisando uma prática, como eu fiz no doutorado, de um recreio,
de como as crianças interagem com a cultura midiática no recreio, você tem que participar da prática. E aí participa com diário de bordo, com fotografia, ouvindo, gravando, você tem que fazer aquela imersão naquela prática para não perder a riqueza da interação, porque senão você mata o seu objeto, você limita o seu objeto, né, no procedimento de análise. Então, é muito importante essa disposição para ler, para ouvir e para fruir o objeto, deixar o objeto falar. Tem uma coisa que a semiótica diz, é que não ingesse o objeto. Deixa o objeto falar, ele vai te dar o caminho, ele vai te dar o caminho de análise. Então, às vezes a gente estuda a primeira teoria e o método, a gente fala assim, mas como é que eu vou encaixar esse conceito aqui? Se você perguntar como é que eu vou encaixar esse conceito aqui, já está errado. Se precisar dar um jeito de encaixar, é porque já não respirou. Então, é muito importante, até para a gente desenvolver novos conceitos, novas teorias, ouvir o objeto, tá? Parece coisa filosófica, poética, mas eu acho que é também, mas é muito importante. Bom, e aí, fazendo análise, então já vamos fazer uma análise coletiva, eu vou passar essas análises aqui, depois a gente vai começar a fazer, vou passar algumas imagens para vocês já pensarem nesses efeitos de sentido. Já tenho aqui no verbal, eu tenho o verbal e eu tenho a imagem. Bom, e já tem um mecanismo de aproximação em primeira pessoa, estamos prontas. Então, esse estamos prontas, na semiótica discursiva, a gente chama de debreagem enunciativa, que é um mecanismo de aproximação. Eu não estou falando aqui, Sam, Clover e Alex estavam às 2 horas, não estou falando de um lá. Elas estão assumindo, estamos prontas, o nome delas em primeira pessoa, para qualquer missão enfrentar, e elas olham para a gente. Elas olham para a gente na figura. Então, você já tem aqui no verbal e no visual um mecanismo de aproximação. Bom, e aí, acompanhando a trama, essas meninas do mundo cotidiano, elas precisam, qual é o objeto valor delas? Elas sempre precisam resolver uma trama, né? Elas têm um chefe, 30 segundos de vinheta, na metade da vinheta, o chefe Jack dá um estalo e elas se transformam de meninas do cotidiano, que estavam ali sentadinhas no quarto ou na escola, aliás, a escola quase não aparece no desenho também, e elas então se transformam em heroínas. Ocorre que, para que elas se transformem em heroínas, elas precisam contar com o objeto modal, aquele que vai ajudar a conseguir o objeto valor, que é ser heroína e resolver as tramas. Pessoal, que objeto modal é esse que aparece? Lente de contato, batom, sombrinha, florzinha. Então, os bens de consumo são os bens que vão ajudar essas meninas a se transformarem, então, em heroínas. Bom, então isso aqui é só uma pinceladinha, tá? Porque às vezes a gente tem uma trama, um desenho animado muito colorido, a musiquinha é muito legal, a gente canta, às vezes tem uma novela que faz a gente chorar, um filme, mas a gente não consegue ler as entrelinhas, a gente não consegue ler o tema principal, o que está fazendo, né? Que construção é essa de sujeito, de espaço, de tempo, de mundo, que valores são esses que estão sendo colocados nos textos. Então, assim, eu sempre brinco que a gente pode rir, a gente pode chorar na novela, mas a gente tem que saber por quê. Ah, meu Deus, eu estou chorando porque esse recurso de zoom in acaba comigo, esse plano de detalhe, né? Então, assim, você tem que chorar tecnicamente, você tem que saber por que você está chorando, porque aquilo te manipulou, aquilo fez você realmente se emocionar. E aí a gente vai então, falar dessa autonomia, né, de ler os textos, né, a autonomia de efeitos de sentido mesmo, né, sobre os nossos sentidos, como a gente olha o mundo e o que os textos fazem com a gente, o que a gente faz com que os textos também fazem, né, com a gente. São perguntas. Bom, e aí, acho que não vou falar muito mais, vou então pensar aqui que vocês já entenderam que... Vamos pensar aqui uma peça publicitária aqui como essa, dessa Light, Jardiland.
olhando para essa peça, que nível a gente já consegue identificar? Nível narrativo ou nível discursivo? Se o nível discursivo ele é aquele mais superficial, que tem a projeção de sujeitos, espaços e tempo, e sujeito não necessariamente é gente, pode ser objeto, pode ser animal, e se no nível discursivo a gente tem figuras e temas, né? Quando a gente bate o olho numa peça visual, a gente já cai, então, em que nível? O que é mais fácil a gente perceber no nível dos 3 níveis? Se o nível discursivo, ele projeta no enunciado dado, nesse enunciado que é esse texto aqui, que é uma peça publicitária, pessoas, espaços e tempos, figuras, né, e temas, a gente bate o olho e a gente já consegue observar o nível discursivo. Se a gente descer um pouquinho para aquele nível narrativo, que sujeito está instaurado no texto e o que esse sujeito procura? Qual seria o objeto-valor desse sujeito instaurado nesse texto aqui? Pela essa imagem. O que esse sujeito construído no texto, ele almeja? Tá todo mundo tímido, né, Rafa? O pessoal tá bombando aqui o chat, tá com vergonha de aparecer aqui, ou tá todo mundo com problema no microfone. Tá bombando o chat? Tá. Tá bombando o chat. Tá, ninguém tem cachorrinho, não, errei a resposta. Não, tá tudo junto. A gente só separa por uma questão didática, Luiz Gustavo. Narrativo e discursivo tá tudo junto. Eu fiz a pergunta porque era visual. Mas sim, no nível narrativo, o destinador, que é o anunciante, né? O destinador dessa peça publicitária, que é o anunciante, ele constrói essa peça com a inserção de uma figura de um cachorro, né? Que a gente vê aqui que a performance dele já é positiva, uma performance final positiva, ele já ficou magrinho, ele já operou uma transformação. Eu não tenho aqui um antes e depois desse cachorrinho, eu não tenho a figura do cachorrinho gordinho e do cachorrinho magrinho, eu já tenho ele magrinho. Então, ele já entra aqui na fase da narrativa com uma sanção positiva, ele já fez a transformação. E aí, pessoal, qual foi o objeto modal que ajudou nessa transformação? Deixa eu olhar o chat. O produto light. Via de regra, nas peças publicitárias, o produto é sempre o objeto modal que vai ajudar a pessoa a ser mais linda, mais bela, mais poderoso, mais isso, mais aquilo. Então, nas peças publicitárias é bem claro isso, né? A gente tem inserção de pessoas num determinado espaço e tempo, com figuratividades diversas, e se a gente faz esse caminhozinho do método, o que essa pessoa busca? Qual é a transformação? E o que ajudou nessa transformação, nessa ação, que seria, segundo Greimas, a simulação, ele fala o homem, mas eu não gosto disso, né? É a simulação das pessoas, né? No texto, da nossa vida no texto. Que projeções, que construções são essas? O que os produtos estão passando para a gente, né? Que valores são esses para a gente sair de um estado A e para um estado B, né? Então, tá certo, o produto aqui. Bom, vamos ver se tem uma capa de jornal aqui para a gente passar para um outro objeto. Aqui, por exemplo, o Rafael até participou, né, dessa banca de TCC do... Meu Deus do céu, ele vai me matar se eu não lembrar o nome dele. Depois eu lembro, um aluno... Tá gravando. Você lembra, Rafa? Não, também não me lembro o nome dele. Eu vou buscar aqui. Mistérios, um teaser, assim, que eu joguei aqui pra gente ter o nome completo. Ele é maravilhoso, ele fez uma análise de 2 jornais, a Gazeta e a Tribuna, sobre o posicionamento dos jornais sobre o tema das armas, né? E aí, quando ele analisa aqui, quero arma para proteger minha vida, qual é o objeto-valor? Qual é o objeto-valor desse sujeito? E esse sujeito, ele fala em primeira ou terceira pessoa, ele está distante ou ele está se aproximando da gente com esse mecanismo de aproximação ou afastamento na linguagem? Quero arma para proteger minha vida. Ele se aproxima da gente ou ele se distancia no verbal? Primeira pessoa, ele se aproxima.
Quero arma. E qual é o objeto valor deles, gente, no texto? Matheus Galvão, maravilhoso, Matheus Galvão. Isso aí. Qual é o objeto valor dele no texto, no nível narrativo? O que ele quer? Proteção para a vida dele. Qual é o objeto modal? Quem é que vai ajudar ele nessa transformação? A arma, isso aí. Então, é um passo a passo, né? Não está engessado. É um método para enriquecer o olhar. Não está engessado. São alguns conceitos, algumas pistas para aquecer o olhar. Você tem uma folha em branco, né? Na verdade, não é a folha em branco. Você não tem por onde começar. Você tem ali uma capa de jornal, uma capa de revista, uma peça publicitária, um audiovisual. Por onde eu começo a analisar? Por esse método da semiótica discursiva, você tem o plano de conteúdo, um passo a passo no nível narrativo que enriquece o seu olhar, um passo a passo no nível discursivo que enriquece o seu olhar, e você ainda vai dialogar com o plano de expressão que está casado, para enriquecer mais ainda o olhar na interpretação dos efeitos de sentido desse texto. Tem outros métodos da semiótica. Você vai ter a semiótica persiana, que vai pensar de outro jeito. Você vai ter a semiótica da cultura, que vai pensar de outro jeito. E você vai ter que mudar a chave. Vai mudar a chave, entender aquela filosofia, os conceitos-chave daquele método e operar com passo a passo daquele método. Mas eles também estão buscando a interpretação dos textos, mas por métodos e filosofias e conceitos e teorias diferentes, ok? Então, a gente estuda esse método para enriquecer nosso olhar, para a gente poder interpretar melhor os textos do mundo. Bom, e aí, então, trouxe exemplozinhos de fábulas, né? Um príncipe deseja conquistar o coração de uma princesa, ele está em disjunção com o objeto valor dele. Para isso, ele precisa libertar a amada das garras do dragão. Com sua espada potente, que é o objeto modal dele, ele vence o dragão e conquista o tão sonhado beijo da amada. As novelas também têm esse modelo canônico, os filmes também, né? A gente tem, né, o mocinho, a mocinha, eles estão em busca de um objeto valor, eles precisam operar tramas, performances. Então, de certa forma, esse modelo canônico que Greimas coloca aqui, vocês estão vendo? Estão vendo ainda? Está projetando? Esse modelo aqui canônico que eu falei, da manipulação, das fases no nível narrativo, que eu fui falando, né? Mas agora eu vou nomear aqui. Greimas vai, então, prever essas fases. Uma fase em que o destinador manipula o sujeito a um querer e dever fazer alguma coisa, dota esse sujeito de saber e poder fazer alguma coisa, que é a competência, né? Você sabe, você pode, você é inteligente. A performance, que é a ação, e nos textos a gente vai ver se o sujeito alcançou a sanção final positiva ou negativa. Nem sempre essas fases, elas vêm bonitinhas assim pra gente, não. Lá naquele anúncio do cachorrinho, ele já estava na fase feliz. Não apareceu o cachorrinho sendo manipulado pelo destinador, o destinador falando, olha, você é competente, você sabe e você pode. E nem aparece o cachorrinho comendo a ração, ele já aparece magrinho. Então, a teoria, quando a gente lida com os textos, a gente é que vai ler essas etapas que estão pressupostas, né? Essas etapas estão pressupostas no texto. Então, ali também no jornal, quero arma para proteger minha vida. Ele não tem uma sanção final positiva. Não sei se ele protegeu a vida dele, né? Então, nem sempre a gente vai ter essas fases detalhadas, né? Mas a gente vai poder observar na narrativa. Bom, aqui, vamos lá. Esse é um anúncio de página dupla da Vivo, hein? Acho que a partir daqui eu já falo do nível discursivo, passo para a plasticidade, aí vou devolver a bola para vocês. Temos um anúncio aqui da Vivo de página dupla.
por onde eu começo? Sabe o que o texto, esse texto que está pequenininho aqui sabe o que o amor tem a ver com a cobertura? Tudo. Afinal, o amor é a maior conexão que existe. Por isso, trabalhamos para levar a melhor conexão a cada vez mais pessoas. Porque conectado você pode incluir, aproximar, torcer, criar e principalmente transformar. O amor nos conecta, a conexão nos transforma. Se a gente pensar na fase da narrativa, eu tenho já uma fase... Eu tenho aqui a sanção final colocada. Qual é a sanção final desses sujeitos no texto? E eu estou falando, assim, esses termos, porque, como vocês leram, eu estou imaginando, né, mas, assim, vocês não precisam sair correndo e nunca mais voltar para uma aula de semiótica, não, porque, assim, falar de semiótica em 50 minutos... Isso aqui é uma degustação, assim, né, eu estou entendendo que a gente está dialogando com um texto que vocês já leram. Se na fase na fase da narrativa a gente tem um sujeito que quer um objeto-valor, precisa contar com um objeto modal para conquistar, para chegar a um final... Pela figuratividade desse texto, a sanção final é negativa ou positiva? Ninguém fala, não ouço a voz de ninguém. Positiva, né? Isso aí. E aí, quem foi o responsável, então, por essa união? Aí eu vou falar, então, já de topologia, que é um elemento da plasticidade. Quem foi responsável por ligar a página esquerda à página direita? Quem foi responsável pela conexão da página esquerda com a página direita? O coração. E esse coração, ele está revestido, ele está concretizado com o quê? Com que figuras? Que remetem a essa conectividade, essa conexão? É um coração tecnológico. Não é um coração vermelho, com sangue, é um coração tecnológico. Então, ele provoca o destinador vivo, né? No mundo real, quem é o destinador de carne e osso aqui? É a Vivo. A Vivo se joga nesse texto, conversando com a gente. Sabe o que o amor tem a ver com cobertura? Tudo, ela responde. Afinal, o amor é a maior conexão que existe. E aí ela vai trabalhando os argumentos. Porque conectado, você pode incluir, aproximar, torcer, criar. Então, o amor nos conecta e a conexão nos transforma. Então, há também um conceito aqui de isotopia, que é uma recorrência de alguns termos. Então, aqui há uma isotopia, uma recorrência para amarrar o sentido desse texto, uma isotopia da conexão. Olha, o amor, conexão que existe, conexão de novo, porque conectado, o amor nos conecta, a conexão nos transforma. Mais de 5 vezes a conexão no verbal aparece, e no figurativo, há a conexão de uma página esquerda com a página direita, e justamente no meio da página, a conexão acontece pelo coração tecnológico. Então, são pistas para a gente poder dialogar com esses textos, né? Às vezes eu fico pensando se não dói nem um pouquinho nos publicitários, dói, sofre, a gente sofre, dói. Fica tranquila. Também. Bom, e aí, esses níveis, então, né, que eu já falei de aproximação, de efeitos de aproximação, de distanciamento. Aqui, por exemplo, nós temos uma debreagem enunciativa, ela olha para a gente, ela pega toda a espacialidade da capa e olha para a gente. Aqui, né, a campanha, juntos vamos derrotar o vírus, os jornais se uniram e a peça publicitária todos juntos, eles, né, juntos, né, nós. Há uma aproximação também. E a Diana vai dizer que, geralmente, o texto jornalístico, ele vai trabalhar com efeito de objetividade, né, isso é a área de Rafael, não me atrevo, né, o conceito de verdade, mas para a semiótica não existe verdade, tá, eu vou falar isso, vou sair correndo da sala, é sempre um dizer verdadeiro. Quando a gente cai no mundo, a gente já está na linguagem, então a gente edita, a gente recorta, a gente nunca está falando da verdade, mas sim de um dizer verdadeiro. E aí,
a Diana vai falar de alguns mecanismos de efeito de objetividade. Vai dizer que os textos jornalísticos, eles geralmente são feitos em terceira pessoa, usam muitas ancoragens científicas, algo do tipo, o presidente, às 9h30, no salão central. Então, vão ancorando detalhes para fazer crer que aquilo realmente era real. Então, algumas estratégias de objetividade, alguns gráficos. Então, para fazer crer, né, esse efeito de verdade. E um dos efeitos de verdade, então, é a foto, né, a imagem, né, a figuratividade, a ancoragem, então, não só desses recursos de tempo, espaço, mas também a ilusão de realidade com as imagens. Bom, então, finalizando aqui, né, esse nível discursivo, que eu comecei lá falando que é mais fácil, né, quando a gente bate o olho, então, numa peça figurativa, por exemplo, uma capa de jornal, fica muito fácil a gente, então, perceber esse nível discursivo e já começar a dialogar, fazer aquelas perguntinhas assim, que sujeito é esse? Ele busca qual objeto-valor? Que objeto modal é esse que ele está usando para operar as transformações? Então, o nível discursivo, então, ele vai trazer tanto a projeção de sujeitos, espaços e tempos, e figuras e temas. Quando a gente joga no Google, por exemplo, o tema amor, as figuras que aparecem são essas. Né? Então, figura, para a semiótica, é algo relacionado com o mundo real, aquilo que a gente consegue identificar no mundo real. E os temas são termos abstratos. Então, amor é abstrato, liberdade é abstrato, mas como é que a gente figurativiza o amor? Como é que a gente figurativiza a liberdade? Nessa memória discursiva do Google, por exemplo, do algoritmo, amor é isso aqui. Liberdade é a corrente sendo quebrada. E tem algumas coisas muito cruéis também, que aí é uma outra história, que é se você jogar o que é bonito e o que é feio, vocês vão ver quais as aproximações que aparecem do que é bonito e o que é feio. Se você joga patrimônio cultural, só aparece prédio. Comida, por exemplo, gastronomia não é patrimônio cultural. Então, assim, essa memória discursiva dos termos abstratos, das coisas do mundo, das temáticas do mundo, elas vêm sendo figurativizadas para a gente num grande dicionário figurativo aí, que tem esse efeito, né, de validar essas verdades e validar essas figuras. Imagina, você joga patrimônio cultural, só tem prédio, gente. Pode jogar. Joga cabelo feio. E o que é que aparece? O que é que ele busca? Cabelo feio. É terrível. Né? É cruel a aproximação, entendeu? Que se faz. Então, a gente precisa pensar que figuras estão embalando alguns temas da nossa vida. Que figuras, que figuratividade, que plasticidade está embalando as temáticas da vida. Então, a gente tem que fazer essas perguntas também, né? Bom. E aí, temos várias, né? Várias. Eu acho que eu já esgotei meu tempo, né, Rafa? Não sei se eu esgotei. Não, mas fica tranquila, não, era só uma projeção. Pode usar o tempo à vontade. Tá. E aí, então, como eu falei, nós vamos enriquecer esse texto que eu estou falando aqui com a plasticidade. Eu vou olhar só para o nível discursivo, entender qual é a projeção de pessoas, espaços e tempos, figuras e temas, sujeitos em busca de objeto-valor, objeto modal, sanção final, só isso? Não. Esse texto ele tem expressão, ele tem cor, ele tem forma, ele tem a inserção das figuras no espaço, e tudo isso contribui para a significação. Então, quais são os formantes da plasticidade que nós analisamos, então, pela semiótica? Nós analisamos as formas, se aquele texto ele tem formas retas, curvas, arredondado, se está na vertical, se está na horizontal, quais são as cores, são cores puras, complementares, saturação, tonalidade. E a topologia, o assunto é importante, ele está no alto, ele está embaixo, ele está na lateral, ele toma toda a espacialidade, e também a materialidade desse texto. O suporte é espesso, é rugoso, é liso. Então, tudo isso significa.
Bom, e aí, deixa eu ver por que eu coloquei essa imagem. Acho que eu coloquei essa imagem porque foi um artigo que eu e Flávia fizemos, que a gente explorou mais o plano de expressão. Então, aqui nessa imagem, por exemplo, se a gente pensar no formante eidético, que são as formas, esse texto, predominantemente, as formas, elas são quadradas. E o nome desse texto é Paisagem, tá? Tá ali no Gael, aqui no nossa galeria de arte da UFS. Ele tem o meu tamanho, essa tela é enorme. E aí a gente quis analisar algumas obras de arte, a gente ficou curiosa com o conceito de paisagem, né? Aí tem aqui uma paisagem brasileira de Lazar Segal, por exemplo, os formantes, as formas, né? Nós temos algumas formas também quadradas, mas em alguns momentos a gente tem formas mais orgânicas, mais arredondadas. Então, formas mais orgânicas, mais arredondadas, elas passam um efeito de sentido de movimento. As formas quadradas, elas engessam, né? As figuras aqui, por exemplo, nesse quadro, 3/4, né? Elas estão adensadas aqui, para cá, para a direita, né? A gente tem uma faixazinha à esquerda que é bem clara, né? Mais com a cromaticidade clara, e o adensamento dessa paisagem, que não tem nenhuma relação com a paisagem que a gente conhece, está mais nesses 3/4 da obra. Essa cidade, se a gente fosse analisar, já que o nome é paisagem, tem natureza tem natureza nessa cidade, nessa paisagem? Onde está a natureza? Onde está a paisagem com o sentido que a gente entende de natureza? Onde ela está? Nesse quadro. Deixa eu olhar aqui o chat. Se o nome do quadro é paisagem, e eu tenho esse quadro aqui, e se o sentido de paisagem que a gente tem pelo nosso dicionário do mundo, aí, é uma alusão, né, uma referência à natureza, onde nesse quadro a gente tem natureza? Qual é o formante plástico? Qual é o formante plástico que faz alusão à natureza nesse quadro? Estão dizendo no chat aqui nenhum. Nenhum, mas olha lá embaixo, ela sendo expulsa da cidade, o verde. No canto inferior esquerdo tem um verdezinho, é a única alusão à natureza. Então, se na plasticidade, a cor, na topologia inferior esquerda, sem contorno fixo, ela não se dá a conformidade, ela não se deixa conformar, no plano de conteúdo a gente poderia dizer que essa natureza foi expulsa da cidade. Não tem lugar para a natureza nessa cidade. Então, é por aí, né? É por aí que a gente vai, então, analisando como esses formantes plásticos, eles podem ajudar nos efeitos de sentido. Aqui eu tinha feito, né, uma setinha para vocês perceberem esses 3/4 da obra, né, tem a sobreposição de placas, né? Para vocês terem ideia, gente, o João Calixto, ele se insere na cidade como placa. A assinatura dele como artista é uma placa. Então, ele traz, né, essa questão da assinatura dele, ele para participar dessa cidade, ele também teve que se transformar em placa. E aí, a arte é para isso mesmo, né, para a gente pensar, e ela salva a gente, né, mesmo, ela ajuda a gente nas nossas questões, né, então, como eu adoro uma tabela Excel, adoro a BNT, adoro dar aula de metodologia, né, eu sempre tenho uma tabela nas minhas análises. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou o plano de expressão todinho e fez uma relação com o plano de conteúdo. Então, na dimensão topológica, que está à esquerda, o formante alto com a figura placa tem um sentido eufórico, de superioridade. A natureza aqui, por exemplo, deixa eu pegar a natureza. A natureza, ela está num sentido disfórico, ela está sendo expulsa da cidade. Então,
nós podemos relacionar as formas com as figuras e com os efeitos de sentido que isso passa. É óbvio que era um artigo que a gente queria fazer um artigo mais didático, porque eu acho que uma das nossas funções é tornar a literatura, né, as nossas pesquisas mais didáticas. Então, a gente tem sempre essa preocupação de deixar esses exemplos, né, esses caminhos, para quem quiser fazer as análises. Então, a gente tinha a intenção de tornar mesmo essa análise mais compreensível. Então, a gente fez essa relação do plano de expressão com o plano de conteúdo e os efeitos de sentido. Bom, e aí, vou passar agora para vocês. Se eu perguntasse para vocês, vamos pensar só na plasticidade? Quais são os efeitos de sentido que essa capa traz para a gente? Se a gente tivesse que pensar só nos formantes plásticos, cores, formas e topologia, o que essa capa passa para a gente? Então, eu não estou perguntando assim, quais são as figuras, eu não estou perguntando do plano de conteúdo, é lógico que a gente tem que fazer relação, mas assim, não estou perguntando quais são as figuras, qual é o sujeito, o objeto, o valor dele, não. Se a gente for pensar, focar o olhar só nos formantes plásticos, dá uma sensação de problema, de urgência. Por quê? Que elemento que traz esse efeito de sentido? A cor. E aí tem uma questão, as cores não têm etiqueta, a priori. Algumas teorias vão dizer que rosa é isso, azul é aquilo, vermelho é sangue, preto é luto e branco é paz. Mas para a semiótica discursiva, a gente tem que entender o sentido da cor no texto. As cores não têm etiqueta a priori, então nem sempre o preto é luto, o branco é paz. Mas as mídias, elas usam já o repertório dos consumidores e dos leitores para tornar mais fácil o entendimento. Então, esse vermelho, ele traz o drama, né? Mas esse drama é só por conta da cor? Quem respondeu foi o Luiz. É só a cor ela tá sozinha ali, ou tem um outro elemento plástico que traz esse drama? Eu acho que isso que Débora falou também, a discrepância, né, de tamanho entre as duas figuras. Discrepância de tamanho, e essa cor está plasmada em toda a capa. Ela não está só com uma cor verde ali do quadro, que estava ali no cantinho, né? Ela toma toda a capa. Então, o drama tá ali nesse espaço, né? E a gente tem um recurso forte aqui também de topologia. Bem-vindo à América, no lado esquerdo. Ela saiu, ela entrou, ela conseguiu entrar? Ela conseguiu entrar? Ela é bem-vinda? Ela foi barrada por essa figura de poder que está na frente dela, né? Exatamente. E essa figura de poder está dentro ou está fora da América pela plasticidade? O corpo dele... Nossa, ele tá dentro, né? Olhando ela que tá fora. Ele tá dentro e ela tá fora, exatamente. Ela não entrou e ele tá dentro. Ele tá dentro porque o corpo dele tá ali naquela linha. E ele não deixou entrar. E aí, a gente sempre diz, né, a semiótica por muito tempo, né, no início, né, dos estudos, sempre foi dito que a semiótica pensa só o texto, não faz relação com o contexto, com a história, não tem nada disso. A gente sempre tem que pensar o texto em relação com o contexto. Que contexto foi esse, gente? Qual é o contexto desse texto? Alguma crise migratória? Exatamente, foi em 2018, né, Rafael? 2018, uma menina, né, eu acho que Eles estavam separando as crianças, filhos, né, dos imigrantes dos Isso pais, né? Uma Isso coisa aí. assim, nunca antes feita na história, prendendo os pais imigrantes ilegais Isso e aí. separando-os de seus filhos menores de idade, né? Isso aí. É esse o contexto. É óbvio que dependendo do texto, se você tem um repertório de arte, você vai bater o olho naquela figura de João Calixto e vai dizer que aquele quadro é hiperrealista. Eu não sabia que o quadro era hiperrealista. Aquilo é uma pintura. Tem gente que fala assim, mas não é uma foto? Não, é uma pintura. Mas o estilo dele é hiperrealista. Então, quanto mais repertório você tem na mídia jornal ou numa peça publicitária, em arte, você vai trazer mais o contexto, né? Você vai poder trazer mais riqueza para análise, dependendo do seu repertório, né?
E aqui, gente? E aqui? A plasticidade dialoga como? Qual é o efeito qual é o efeito de cor, forma, nesse texto aqui, que é digital? Aqui agora, então, vamos falar de plano de conteúdo e plano de expressão juntos. Vamos falar desses conceitos que nós vimos, vamos tentar. Quem são os sujeitos, o que eles buscam, qual é o objeto modal? Como a plasticidade constrói o texto? Quais são os efeitos de sentido desse texto? Estou trazendo perguntas aqui, né? Quem são os sujeitos instaurados? O que esses sujeitos buscam de objeto-valor? Qual o objeto modal desses sujeitos? Como a plasticidade, cor, forma e topologia constrói o efeito de sentido? O objeto modal é a modernidade, sei lá. O objeto modal é a modernidade ou a modernidade é o que ele quer alcançar? É o que ele quer alcançar, né? Isso. Então, é o objeto-valor. Exatamente. E o quem é que ajuda? Aí é o barbeador Flex 3 da Bic. Exatamente. E quem consegue? Há alguma ideia de evolução, tanto figurativa quanto plástica, nesse texto? Sim, né? Tanto o figurino quanto a escala, né? De tamanho, a proporção. Ele vai ficando mais alto, né? Enfim. A cor também remete a Isso isso. aí. Né, são os homens da caverna, né, com o tempo, e ele, então, é o único que está virado de frente para a gente rindo. Todos os outros estão de perfil, né? E tem alguma cor mais densa, perto das figuras densas também, nessa escala? E essa cor, ela vai ficando mais fina? Sim. Tem, né? Então, eu vou ficando mais chocado conforme a análise avança, porque eu não tinha percebido nada disso. Então, né, essa brutalidade, né, essa densidade figurativa, ela também ela tem a contribuição desse amarelo mais denso, grosso, que sai lá das cavernas, e ele vem se afinando, passa, né, até chegar no nossa mão, no clique. Tem algum elemento plástico que amarra o nosso olhar? Início, meio e fim? Tem algum elemento plástico? Tem alguma cor que amarra início, meio e fim? Que leva o nosso olhar da esquerda para o meio e para a direita? O brilho da lâmina e o degradê da cinza. O brilho. Tem outra cor que está recorrente aqui? Início, meio e fim? Tem alguma cor que se repete? O amarelo, né? Exatamente. O novo, o mais fácil, o bique e o clique, né? Ela amarra o nosso olhar, essa cor. Ok, tem alguém saindo do fundo da história, do passado para o presente? Está saindo debaixo da peça? Do escuro, das sombras e vem para brilhar aqui, quase a gente pega na mão no clique? Só falta eu pegar esse elemento na mão? Que está saindo das sombras, né? De um passado antiquado para um passado moderno? Sim. Tem. E a Gillette, né? A Gillette não, né? A lâmina. A não lâmina, a Gillette. Ela sai, né? Ela quase chega para a gente aqui, a gente pega no clique, né? E aí alguns alunos vão falar, né, que tem um limite da viajação na semiótica. A pessoa não é muita viagem, não? Tem um limite para viagem também, né, gente? A gente pode ver as coisas desde que as coisas estejam ali, né? Então, a gente tem também uma semelhança do dorso da Gillette com o dorso do homem sorrindo e com o brilho dos dentes dele, com o brilho da lâmina, né? Tá par e par, né? O dorso ali, né? O pescoço da lâmina com o pescoço triangular do sujeito feliz também, né? A gente tem essa aproximação. Bom, acho que vou passar... O cabo é quase um pomo de Adão, né? Exatamente. Vou mostrar, então, aqui para vocês. E aí eu vou só instigar mesmo, olha, capa de revista, olha só a interferência das formas, gente, das cores nessa capa. Isto é Brasil, pegando a topologia, né, enorme aqui. Isto é Brasil, no verbal, com o mapa do Brasil, com diversas cores e formas. Um antes e um depois. Sou o assunto que conheço melhor em primeira pessoa.
o passado em preto e branco, um presente também, né, que migra, todas na mesma espacialidade, todas sofreram o mesmo problema, porque a espacialidade, a cor de fundo é a mesma, então a história é a mesma, né, tanto no passado quanto no presente, o problema continua, ok? Então, assim, nós temos muitas pistas. Bom, e aí eu vou mostrar só rapidamente a pesquisa do Gilliard, porque aí a gente tem uma evolução da teoria, que é a interação. Isso que eu mostrei para vocês, gente, é análise de texto parado, de texto enunciado dado, fechado. O enunciado estava ali. E como é que a gente faz para analisar os textos em ato, ao vivo? Uma interação no Facebook, uma prática social. Como é que a gente analisa isso? Que mecanismo a gente tem? Então, Landowski escreveu esse livro chamado Interações Arriscadas, que ele vai, então, mostrar para a gente como a gente pode fazer a análise das interações. O que é interação para a semiótica? A interação é um ato transitivo entre sujeitos. É um ato que possibilita aprender, compreender e interpretar a relação que se estabelece entre sujeitos. Trata-se de relação, de uma interação de sujeitos, parceiros do próprio mecanismo da construção de sentido. E aí, Landowski vai dizer assim, olha, gente, na nossa vida, a gente não tem só essa gramática estándar que a gente vem acompanhando, né, vou chamar de estándar, mas não no sentido pejorativo, a nossa vida não é só feita por programações e manipulações, como eu acabei de mostrar, que um destinador manipula um sujeito a alcançar um objeto-valor. O sentido se dá também no momento mesmo da interação, sem a mediação de objeto-valor. E aí, para essa lógica, o Landowski vai dizer que nós estamos nas lógicas de interação por ajustamento. É o sentido sendo construído em ato. Não foi programado, sabe? Não foi a aula que foi programada, que eu tinha que entrar 3h30, que tinha um roteiro. Então, o regime de interação, ele traz um efeito de sentido. Práticas programadas trazem determinados efeitos de sentido. Práticas que operam por manipulação trazem alguns efeitos de sentido. E práticas de ajustamento, outros. Então, eu acho que Landowski fala assim, nossa vida seria muito chata se a gente pensasse que a gente só opera por manipulação, né? Que tem sempre um destinador na nossa vida dizendo que a gente deve e quer fazer alguma coisa, a gente sabe, pode, faz e vai alcançar algum objeto-valor. Com a mediação de algum objeto modal. Não. O sentido, ele é construído na interação em ato. Os parceiros em co-criação, em co-sensibilidade. E essa prática, então, essa interação é uma interação muito difícil na mídia. Geralmente, os meios de comunicação, eles se valem da sensibilidade para manipular. Então, nós estamos falando de uma prática, uma lógica de sensibilizar para uma lógica da manipulação. Então, a gente tem que, via de regra, as mediações acontece muito isso, e aí Landowski vai dizer que as práticas, assim, puras de ajustamento seriam as face a face, aquele em ato, que a gente pode construir o sentido juntos. Bom, é muita coisa, gente, é muito livro, eu estou com uma pilha de livros aqui, e aí o Gilliard, que é um colega de vocês, ele se aventurou a analisar uma live de uma missa do padre Anderson, o padre dando a missa e as pessoas comentando no Facebook. Que temas são esses? Como essa interação se dá? Quais são esses efeitos de sentido? É só programado? A gente programa o horário da missa, eu sou manipulado o tempo inteiro e só isso que acontece? Que interações são essas? Que efeitos de sentido são esses? Então, só vou mostrar a carinha da pesquisa dele. Vou parar aqui. Vou mostrar a carinha da pesquisa dele, porque ele não pôde estar aqui. Essa pesquisa dele é muito bacana. E aí, ele apresentou. Vocês estão vendo? Ainda não. Ainda não? Deve estar carregando. E agora? Não. Tá, então só um pouquinho que eu vou abrir aqui.
E agora? Aparece? Sim, termina. Pronto, carregou. Tá. Então, o Giliar, no mestrado deles aqui, gente, no Pós-Com, o Giliar queria muito entender como é que se dava essa interação na missa, né? Então, ele tem todo o referencial teórico de religião e ambiente digital, território, territorialidades das interações, e escolheu o método, a teoria, né, e a metodologia da sociossemiótica. E eu fui, então, a orientadora dele. Então, o objetivo do Giliar na pesquisa dele era compreender como a interação acontece nesse espaço dos comentários, quais são os efeitos de sentido que são construídos aqui, na hora que a missa está acontecendo e esses comentários não param, né? Não para de chegar comentário, ícones, coraçãozinho, né? Os emojis aqui. Então, ele fez análise dessas interações. Analisou todo o rito da missa, fez pesquisa exploratória, fez um pré-teste para ver se o método tinha, qual era a potência do método. Enfim, eu vou passar, tá? Só a carinha. E aí ele traz trechos interessantes, né? Na conversa, né? Peço pela saúde da minha mãe. Peço oração de proteção. Aí o padre, que tem a competência, né? Ele atribui, né? O padre é o que pode fazer, ele atende, diz, atendei-nos, ó Deus, em vosso amor de Pai, pois vós pedimos em nome, amém, a sanção final. Então, ele foi identificando essas fases de manipulação do padre com o público e do público que manipulava o padre também. Conseguiu perceber muitas temáticas de contexto, gente. É impressionante, eu não sei se vocês já conhecem, vocês frequentam, eu comecei a frequentar as lives por conta do Giliar, e geralmente o orientador faz isso, ele acaba seguindo o Instagram que o aluno tá analisando, participa das missas, a gente vai, né, faz imersão nos objetos também, e aí as pessoas, elas pedem para o nome da pessoa, no endereço tal, CEP tal, porque ela estava com uma doença muito séria, então eles põem mesmo, peço oração para Maria, que está com uma doença muito séria, o nome da doença é tal, ela mora na rua tal, número tal, CEP tal. Então, assim, as pessoas, elas deixam esses registros e elas trazem muito o contexto, era um contexto de enchente. Então, os pedidos eram para as pessoas que estavam vitimadas pelas enchentes, pedidos de solidariedade, né, de ajuda. Então, os textos ali dialogavam muito com o contexto também, né? Bom, e aí, Giliar foi fazendo as análises, e ele sempre fazia uma pergunta: gente, será que nessa missa só tem manipulação e programação? Será que essa relação é só horário marcado, padre manipula, o público manipula, será que não tem uma prática de sensibilidade, de ajustamento? E ele conseguiu perceber. Ele conseguiu perceber um momento na missa que as pessoas não pedem nada, elas só dizem amém. Amém, padre, estamos juntos, estamos aqui. É aquele sentir junto, aquela criação, um falava amém, o outro falava amém, estamos juntos, coração, ninguém pedia nada. Então era uma interação por ajustamento, um puro sentir, uma construção de sentido conjunta, no momento mesmo, só específico daquele momento, daquela interação. Então, ele conseguiu perceber algumas práticas de ajustamento ali também, né? Bom, caminhamos, fizemos análise que foi para a Compós, fizemos análise do objeto no contexto da pandemia, né? Igreja cheia versus igreja vazia, o PicPay já sobe na mesa do padre. Nós temos alguns recursos, né, de câmera. Antes a câmera ficava no mezanino, agora ela fica no corredor central. O padre já olha diretamente para a lente da câmera. A topologia também dos ambientes mudou, na mesa presencial. O padre toma toda a espacialidade central, ele fica bem ali perto dos pés do Cristo. Tem toda uma composição, né, para a filmagem, né, para a filmagem. Tem todo um arranjo estético harmônico, muito, no topológico, muita questão da inserção da figura no espaço, mas também da gestualidade, a união,
momento da união com a hóstia. E aí, gente, o PicPay sobe no palco e o PicPay sobe na mesa. Onde tinha o pão, onde tinha a hóstia, vem, então, a doação pelo PicPay. E aí a gente está ali, né, naquele momento de ajustamento com a hóstia, passa pela manipulação do PicPay, o padre olha o relógio, a gente cai de novo no regime da programação, é hora de terminar a missa. Então, ele foi percebendo, né, essas interações com esse método da semiótica discursiva ou sociossemiótica, que eu acho que eu falei sem parar, vocês não vão me convidar nunca mais. E eu acho que já são 5 horas, né? Isso, foi ótimo. A gente ficava aqui muito mais tempo, né? Tão apaixonante que é, né, essa abordagem, esse modo de acessar, né? Que a gente está o tempo inteiro lidando. Às vezes a gente intuitivamente percebe, mas é exatamente como você falou, né? Para nós pesquisadores não dá para ser mais somente intuitivamente, né? A gente tem que saber, né, desconstruir, né, fazer uma análise para poder analisar e entender cientificamente, né? Isso aí. Olha, já tem uma pergunta aqui. Débora, você quer fazer ou quer que eu faça? Eu posso falar. Boa tarde, professora. Boa tarde, Débora. Eu estava pensando na questão da manipulação, até dos anúncios que você foi apresentando ali para a gente no slide mesmo, e aí teve uma hora que passou por aquele anúncio da Frida, né, da campanha sobre violência contra a mulher, e aí anteriormente tinha uma capa da Você S.A. com várias carinhas formando um Brasil, assim, e aí eu fiquei pensando se essa questão da gente falar em manipulação é sempre necessariamente algo ruim, ou se essa manipulação do visual, do texto, podem ser usadas assim para o bem também, assim, para... Sim. Na verdade, eu até tenho que fazer um adendo para vocês, porque, na verdade, a gente não usa só manipulação, a gente usa estratégia. É estratégia de construção do texto para te fazer crer que aquele enunciado é verdade, para levar você a adotar o ponto de vista ou da matéria jornalística ou da peça publicitária. Então, adotar o ponto de vista, não necessariamente a mensagem é ruim, né? Você tem publicidade social, causas sociais, e também consumo não é ruim, né, gente? É que a gente acha que publicidade, quando a gente fala de vender, lucro, a gente está falando de coisa ruim. Não, né? Desde que o mundo é mundo, vocês vão ter matéria aí de consumo, a gente consome. Consumo é uma prática, né? É uma prática nossa. O que a gente tem que pensar é no consumismo. Né, a gente tem que rever algumas práticas cruéis de estereótipo, de construção que não cabe mais, enfim, mas a manipulação não é no sentido ruim, não, é no sentido de estratégia. Quando a gente fala, um professor fala, ele quer que você adote o ponto de vista, né? Eu estou falando aqui querendo que vocês creiam no meu ponto de vista, e eu já estou pensando nas objeções de vocês vão falar também, tentando colocar a argumentação, então isso não é visto como negativo, não, tá? É estratégia mesmo, de fazer crer. Que mais? É porque já é um termo muito carregado. É um termo carregado, legal, manipulação. Legal a pergunta da Débora, porque ótimo. Já vem cheio de pré-entendimento do conceito que a gente não está entendendo bem, porque geralmente parece algo que é maquiavélico, no sentido de que está tentando me enganar. Isso aí. Está tentando desviar. É um desvio, é uma forma de me tirar do que é o correto, verdadeiro e preciso, para me manipular no sentido de me enganar. De enganação. Em outras abordagens teóricas aqui também que a gente viu, né? Quando a gente fala de linguagem, manipulação é pôr a mão, né? Etimologicamente, manipular é pôr a mão. Né? E aí, em termos de linguagem, manipulação é condição de qualquer texto, né? É condição de possibilidade, né? Eles não estão prontos, os sentidos não estão prontos, os sentidos não são óbvios, os sentidos não apontam para a própria coisa, os sentidos não são a própria coisa. Não são. Né? Então, se a gente quiser continuar pensando em desvio, pelo menos eu entendo assim, queria saber como é que você entende, deve entender melhor como a semiótica discursiva entende, né? Mas se a gente quiser continuar falando em desvio é a própria condição de linguagem, porque nunca vai ser a coisa, vai ser um desvio da coisa. Exatamente. Né? É esse sentido da comunicação, um enunciador
que tem um par, é um eu que fala para um tu, que quer interagir, né, que fazer com que o outro adote o ponto de vista. Então, é a condição própria, né, de quando a gente fala, né, ainda que esse tu seja o próprio eu, ainda que eu me desdobre, ainda que eu fale sozinha, eu estou sempre projetando um eu e estou falando para alguém. Então, essa é a relação da comunicação, um eu que fala para um tu, e ele, então, quer captar a sua atenção. No caso da publicidade ou do jornalismo, a gente tem o estudo do público-alvo, qual é o público-alvo que vai entender melhor aquele texto de jornal, será que eu posso fazer um jornal bem textual, porque meu público vai entender, ou eu tenho que fazer um jornal imagético, porque eu tenho que passar a mensagem rapidamente na imagem, será que eu posso abusar um pouco mais da complexidade de uma publicidade, porque meu público-alvo vai entender, tem um repertório melhor, ou eu tenho que mudar? Então, você entender para quem você fala, quem é o seu auditório social, por exemplo. Vamos falar de Bakhtin. Bakhtin falava isso, né? Quem é o seu auditório social? Para quem que você está falando, né? Que linguagem você vai usar? Que gênero de linguagem você vai usar para aquele seu auditório social, né? Então, é isso. Mas quando a gente fala de interação, Landowski vai chamar a atenção que nem sempre a gente está ali com o outro para manipular no sentido com a mediação de um objeto-valor. O sentido, ele pode ser construído em ato, sem ter essa mediação de um objeto-valor, que eu preciso de alguma coisa para construir o sentido. Não, o sentido, ele surge ali, naquele momento, a gente vai cocriando, a gente vai pensando o sentido, vai sentindo, né, vai cocriando mesmo, no sentido de cooperação, né, de sentido. Então, eu acho que é muito isso, né? Nem sempre, às vezes a gente está do lado do outro, mesmo só para sentir, às vezes a gente está calado, a gente tem entendimento de sentido em silêncio, né? Os corpos interagem em silêncio, não necessariamente você está sendo levado por um objeto-valor. Então, a semiótica traz esse olhar, que é um olhar mais sensível, né? Que é um olhar que vai buscar mais esse lado sensível das coisas, vai explorar mais a plasticidade dos textos, que vai fazer fluir mais a nossa percepção. Os nossos sentidos, eles são embrutecidos, a gente olha para coisas e acha que sabe, a gente não tem tempo de parar, de fruir, né? De fazer esse olhar científico aqui, que é destrinchar, né? Que forma é essa? Que cor é essa? A gente olha e já acha que entende, né? Então, o nosso olhar é sempre muito apressado, então a gente tem esses caminhos para olhar, para fruir, para pensar na plasticidade das coisas, nesses efeitos de sentido. Enfim, são caminhos, são pistas, né? E a gente tem que se colocar nesse lugar, a gente tem que fazer essa imersão, né? Porque esse é o papel do pesquisador, ele está ali, né? Ele tá nessa imersão com o objeto. Não sei se tem alguma pergunta no chat, deixa eu olhar aqui, que eu não... Estou com a carinha das pessoas aqui, mas não estou olhando o chat. Texto jornalístico precisa de estratégias para se tornar compreensível, para ter estrutura coerente, que permite transmitir a notícia e fazer o texto ser percebido como notícia. São estratégias não necessariamente... Não necessariamente. Maquiavélicas. É porque o vi. pessoal, depois que for assistir o vídeo, não vai entender. No final tinha... Não necessariamente maquiavélicas, não necessariamente maquiavélicas, não. Eu gostei do necessariamente também. Então, assim, são possibilidades. A gente pensar assim, como é que o sentido está sendo construído nas interações? Então, nós temos aí um método que tem o texto dado, enunciado dado, construído, e nós temos as interações em ato, ao vivo, dinâmicas. Então, é um método que você pode olhar para o texto enunciado, uma capa de jornal, uma peça publicitária, ou uma prática dinâmica em ato. Você tem caminhos para quê? Qual é o objeto da semiótica? Entender o que esses textos diz, como ele faz para dizer o que diz, e que efeitos de sentido é esse. A semiótica está em busca dos efeitos de sentido. Onde está o sentido? Ela tá atrás do sentido. Como o sentido é construído, é o que ela quer. Ela quer entender que efeitos de sentido e como eles são construídos. Essa é a busca da sociossemiótica. Que é uma busca nobre, né? Mas eu sou apaixonada, eu falo que semiótica é vida, então eu sou suspeita, né? Enfim, não sei. E os objetos de vocês, gente? Quem vai para a sociossemiótica?
Hein? Ninguém quer falar dos objetos? Oi, Nazaré, tudo bem? Tudo. Obrigado pela aula, foi ótimo. Esse exercício da gente interpretar com você foi muito bom para as coisas, né? Enfim, fazerem sentido. Tem um comentário, assim, eu achei muito interessante isso de, né? Enfim, eu gosto muito de consumo, eu não estudo consumo, mas eu gosto, assim, né? A nossa relação com os objetos, com materialidade, né? Como a gente se constitui na relação com o objeto. E eu achei muito, assim, um insight, ou uma coisa óbvia, mas para mim foi um insight do texto como materialidade, né? Dessas peças como materialidade que a gente também usa para se constituir. Acho que isso fica bem claro nas interações do Facebook lá do Giliard, né? Uhum. Mas, enfim, eu queria te perguntar sobre como fica, porque me pareceu uma coisa mais atenta a um momento específico, a um objeto específico, né? Por exemplo, enquanto na análise de discurso, você percebe o discurso, me parece que você, não sei, talvez sobre a construção do corpus, a pergunta talvez seja essa. O que você coloca em relação, entendeu? É sempre, você persegue um tema, você persegue uma página específica, né? O meu objeto de pesquisa é identidade negra construída por pessoas pardas no YouTube. E como você acha que a semiótica poderia me ajudar a pensar a construção de identidade diferente da análise do discurso somente? Talvez seria por valorizar mais essa construção plástica mesmo, visual. E não sei se faz sentido. Mas... Eu vou pedir ajuda do Rafael. Manguenot, Orlandi são análises de discurso. Eles não trabalham com a plasticidade, não? Só com textos verbais? Não, eles trabalham um pouco, né? Mas não como... Porque assim, são linhas que querem analisar discurso, efeitos de sentido, interpretar significações, mas você vai percorrer um passo a passo diferente com teóricos diferentes. Por exemplo, Peirce, ele vai pensar a teoria dele, ele vai dizer que isso aqui é a coisa, e o que a gente pensa sobre a coisa é um signo, e esse signo, então, está na nossa mente. Mas esse signo guarda relação com a coisa e com quem interpreta, entrando na chave de Peirce. Esse signo, ele tem propriedades internas que podem ser chamadas de ícones ou qualissignos. Na relação do que aparece na nossa mente com o objeto em si, ele vai chamar de índice ou sinsigno, e tem alguns signos que não guardam relação de semelhança com o objeto, que são símbolos, são leis. Por exemplo, eu olho para um sinal de trânsito e eu sei que eu tenho que parar, eu já introjetei aquela lei. Eu olho para uma plaquinha de banheiro, eu já sei que eu tenho que fazer alguma coisa. Então, ele também quer analisar os efeitos, as interpretações, mas ele vai por caminhos diferentes. Mas tem coisas que não são conciliáveis, né? Por exemplo, a semiótica a semiótica discursiva é mais conotativa, ela não vai botar etiqueta e dizer que as coisas são. Tem linhas de interpretação que vão ser mais denotativas, a coisa é isso e está acabado. Não. Para a semiótica discursiva, é bem fenomenológica, é pura possibilidade, é um vir a ser. É a construção sendo feita ali, na interação com o sujeito, que potencialidades aquele objeto tem. Mas, assim, o que eu quero te dizer é que as teorias do discurso, elas querem entender a interpretação, mas elas têm caminhos diferentes, têm filosofias diferentes. Mas você me perguntou alguma coisa, o que eu olho? Olha, o que você busca tem que ser a sua questão de investigação. O que eu quero descobrir? Tudo parte de uma interrogação. Onde eu quero chegar? Qual é a minha questão de investigação? E aí, a gente não dá conta do todo. A gente, então, tem que fazer um recorte. É aí que entra a construção do nosso corpus, do nosso recorte. Então, por exemplo, no meu doutorado, eu estava muito interessada em entender qual era a interação da cultura midiática na escola. Eu queria muito entender como as crianças interagiam com a cultura midiática na escola. Essa era a minha questão de investigação. Como se dá a construção da cultura midiática na escola? Eu não podia pesquisar todas as escolas.
eu fiquei 2 anos em uma escola, fiz um estudo de uma escola em Jardim Camburi. E ali eu passei a semana inteira. Um dia eu ficava de manhã no recreio, outro na parte da manhã, outro dia eu ficava na parte da tarde. E ali eu fui percebendo as marcas que entravam, as marcas que eram levadas pelos professores, as marcas que eram levadas pelos alunos, os objetos, mochila, desenho animado, estilo de Neymar, tênis do Neymar, colar do Neymar, falas de algumas tribos que excluíam, você só entrava numa tribo das menininhas que tinha o baralho da Disney. Então, assim, que interações eram aquelas que eram feitas pelos objetos da mídia? Então, eu posso dizer que eu não tinha o meu corpus construído no início, eu tive que fazer uma pesquisa exploratória para entender a dinâmica da escola, para saber o que eu ia. Pra você ter ideia, no primeiro dia, eu não dizia nem que eu era uma pesquisadora revelada. Era tanta criança pulando no recreio, mais de 500 crianças pulando, né? Eu nunca tinha entrado, né? E eu me escondi, né? Assim, atrás de uma árvore, para ficar observando. Eu falei assim, gente, eu tenho que observar para saber por onde eu entro, com essa sua pergunta, por onde eu entro? E aí eu comecei a observar a dinâmica da escola, até que no primeiro dia, eu achando que eu estava escondida, ninguém tinha me visto, um menininho brotou da terra, de 5 anos, falou assim, tia, o que você está fazendo aí que tanto você tira foto e anota? A senhora é do governo? A senhora é do MEC? Aí eu assim, não, né, eu não sou do governo, sou da UFES, né, olha a minha pergunta, olha, não sou não, né, eu não sou, não. Naquele dia eu fui para casa, repensei todo o meu método, repensei toda a minha dinâmica, assim, vou ser uma pesquisadora revelada. Eu vou fazer uma reunião com os professores, falar, eu estou aqui fazendo uma pesquisa, vou conversar com as crianças, sentar no banquinho, conversar, interagir, vou deixar que elas me procurem. E aí ele dizia assim para mim, a senhora quer denunciar? Denuncia aqui, fotografa esse livro que eles dão para a gente ler, tia. A senhora acha que é bonito isso? Aí o livro dizia assim, é fila para o pão, é fila para a carne, é fila da P. Aí ele, né, estava na bibliotequinha deles, né? É bonito isso, tia? E do nada ele saiu correndo. Então, assim, né, eu achava que eu estava observando, eu estava sendo observada. Então, assim, com o tempo, por exemplo, eu não quis entrar em sala de aula, eu fiquei muito constrangida de entrar e ficar olhando a aula de um professor, eu não dava. Então, eu fiquei no recreio, ouvindo as histórias, perguntava quais eram os desenhos animados que eles assistiam, os canais, os brinquedos que eles compravam, as mochilinhas. Então, eu fiz uma imersão de 2 anos na escola para entender como a cultura midiática interage ali naquela escola. Então, a pesquisa qualitativa não quer dar conta do todo, ela quer problematizar algumas questões. Então, eu acho que sua pergunta passa pela construção do objeto. A questão de investigação é o seu norte, e você vai tentando construir o seu objeto, o seu corpus ali, tá? Obrigado. É porque a cada nova metodologia que aparece, a gente, né? Vou fazer aquela. Será que é essa? Mas, faz parte, o processo é esse. É esse. Mas são só caminhos, né? Diferentes, em busca, talvez, da mesma coisa, né? Por ângulos diferentes. De sentido, mas por caminhos diferentes. Mas tem também aqueles autores que você que fazem parte do que você acredita, né, da sua filosofia de vida, que diz os procedimentos metodológicos, eles vêm dos pressupostos ontológicos, não é isso, Rafael? Dos ontológicos, que é como a gente encara o mundo, como a gente se percebe no mundo. Esses pressupostos de ser ontológicos vão dar vazão aos teóricos e vão dar vazão aos métodos. Não dá para você dizer que você quer ouvir as pessoas, você é um sujeito que você é fenomenológico, que você gosta de ouvir as pessoas, você quer interagir, e você, quando chega na frente do sujeito, você está com um questionário fechado. Então, assim, o que eu acredito de mundo, a minha visão de mundo, vai influenciar as minhas escolhas teóricas, e as minhas escolhas teóricas também vão influenciar de forma coerente os meus métodos, tá? É toda uma... Ok? Tá tudo junto, né? Tá tudo muito casado, né? Obrigado. Nada. Mais alguma, pessoal? Eu vou fazer uma, então. Estou aqui me segurando, mas já que deram um espacinho, abri um parênteses. Eu queria perguntar um pouco, assim, sobre recepção, questão a sociossemiótica e a recepção, né? Porque uma das
dos mal-entendidos, eu acho, Sim. também, né, da maioria, de uma boa parte principalmente na graduação, né, entender que a gente está falando que o texto só pode significar isso que a gente está dizendo que está embutido, quer dizer, a gente identifica que tem um efeito de sentido, mas ele nunca é uma garantia de que esse efeito vai ser produzido, né? Não é uma garantia. Não é uma garantia. Mas você já fez a pergunta? Já. Então, como é que... A recepção, esse conceito de recepção é um calo, porque é o seguinte, acho que foi no texto A Enunciação que Grimás teve aquela célebre frase dele, fora do texto não há salvação. O que ele estava querendo dizer, né, quando ele estava ali criando a teoria da enunciação? É que é um nível de pertinência, a gente só pode, se é uma teoria de linguagem que está estudando o sentido, a gente, por uma questão de coerência, a gente tem que estudar a linguagem. Esse extralinguístico, não tem um fora, não tem um extralinguístico, não tem um. Essa recepção, eu não posso estudar a mente, o que estava na cabeça do receptor. Eu tenho que entender, porque não é o objeto da semiótica entender a mente dele, o que estava passando na cabeça dele, mas eu consigo entender aquela prática, os gestos, os sentidos dos gestos, o que ele diz, o que ele verbaliza, os enunciados dele. Então, eu não sei se é nesse sentido que você está perguntando, porque analisar a recepção, o que a recepção acha de um texto, é o dito. Analisar a recepção, a interação dela com a cidade, com os objetos, com as marcas, eu estou olhando por uma interação de linguagem, então eu posso analisar, como eu analisei ali na escola, quais eram os efeitos de sentido na interação daquelas crianças com as marcas, efeitos de aproximação, efeitos de exclusão, efeitos de segregação, né? Então, se você não tinha a marca X, o baralhinho da Disney, você não entrava. Então, eu tentei me aproximar então, estava ali naquela recepção, estava ali naquela interação, né? Eu poderia perguntar assim, o que você acha de determinadas marcas? O que você acha? Então, o que ele acha, eu não tenho acesso à mente, eu tenho acesso ao dito. Ou então eu vou olhar, vou analisar esses mecanismos de interação. Então, por exemplo, para me aproximar, eu tive que levar uma bolsinha da Disney, e aí elas me convidaram. As menininhas que tinham só baralho da Disney, só coisas da Disney, elas não me deixavam entrar no grupo para brincar com elas, e aí eu falei assim, né? Então tá bom. Cheguei no dia seguinte com a mochila minha do Mickey e da Minnie, botei a mochila bem exposta e sentei e fiquei sozinha lá, bem exposta, mochila com a marca, e aí de imediato uma olhou para a outra, cochichou, minha tia, você sabe, vamos brincar aqui? Mas outras que tentavam levar comida para entrar no grupo não entravam, porque não tinham aquela marca para entrar naquela tribo. Então, assim, pesquisa de recepção, o que a recepção fala em pesquisa fechada, né, a gente vai analisar como a projeção da fala daquele sujeito no enunciado, né? Eu vou analisar a linguagem, eu vou analisar o discurso, o que foi dito, ou então a interação. Não sei se conseguir, porque é um assunto... E também tem aquela crítica também, né, que a gente não analisa a recepção, porque a recepção está pressuposta no texto, mas está, né, a gente se desdobra, quando a gente fala, a gente projeta a gente e para quem a gente fala, então, tá? Quando eu falo que a enunciação projeto eu e tu, é isso, porque eu falei e eu estou projetando você na minha fala, eu estou construindo você na minha fala. Eu estou usando as melhores palavras, o melhor texto, a melhor imagem. Eu já chamei o público modelo, o leitor modelo para dentro do jornal. Eu já coloquei a recepção ali. Eu já instaurei a recepção. Eu falo você, eu falo nós, né? Eu uso o mecanismo de aproximação. Tudo que foi feito naquele enunciado foi para trazer recepção, que a gente vai chamar de enunciatário, para aquele texto. Então, mas é uma boa questão, Volta e meia eu fico pensando como é que a gente avança mais nesses mal entendidos, assim. Que mais, minha gente? Explorar mais um pouquinho, não?
Vocês estão, a textualidade é o segundo semestre ou o primeiro? É o segundo momento? Do que A disciplina, agora eu não lembro, ela é do primeiro semestre, a textualidade, ela está no primeiro? Ela é uma optativa, né? Ela é optativa que pode estar em qualquer semestre, tá. Mas essa turma aqui, a grande maioria da turma, entrou em 2020 e está completando os créditos no segundo semestre do curso. Vai qualificar ainda? Vai qualificar ainda, no final de agosto. É isso aí. Gente, qualificação é tudo, viu? É isso. Aproveitem o máximo na qualificação. Suguem tudo, anotem tudo. É o momento. A qualificação é muito importante. E vocês já têm um roteirinho, né? O que vocês já levam, né, de alguma coisa já, uma prévia, assim, da análise, já ajuda muito também, né? Não é uma cobrança, né, Rafael, levar uma prévia da análise, não, né? Leva um capítulo já desenvolvido, mas se puder já levar um caminhozinho de pré-teste do método, nossa, gente, já salva, viu? É muito bom. E sem medo, né? Porque a ideia é receber ajuda, né? É dialogar com o método mesmo, botar o método à prova, já fazer um pré-testezinho da análise. E aí? Ai, semiótica, sexta-feira. Então, muitas conversas aqui. Pessoal, é isso? É isso? Mas, Guilherme. eu volto, hein? É só chamar que eu volto. Só depois passar, Rafael passa meu e-mail, se quiser fazer alguma pergunta, né? Se quiser conversar, porque esses assuntos, as paixões, a gente arruma tempo para conversar. Das paixões. Então, minha gente, podemos encerrar? Podemos? Agradecendo aqui, então, mais uma vez, Názaro. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Ajudou demais, né? É apaixonante mesmo essa abordagem. É muito, né, frutífera, né? E até a próxima, então, a gente segue conversando. Isso aí. Obrigada, pessoal. Beijos, beijos. Tchau, tchau. Adorei a experiência. Esse gravando aqui na minha tela, assim, na cor, né? Do formante cromático vermelho, tomando toda a topologia aqui, esquerda. Urgente e grave. Beijos, beijos. Tchau, tchau.